Cara, eu senti como se meu coração fosse sair pela boca. Kurt disse enquanto se sentava com uma expressão assustada. Scott ao lado de Kurt não estava muito melhor, pois sua mão segurando o copo com uma bebida também tremia muito. Alex olhou para isso com graça e perguntou, qual era a velocidade máxima? Kurt apenas balançou a cabeça. Eu estava com muito medo de notar. Scott, que dirigiu Barry, mostrou uma expressão vazia. O máximo que ousei acelerar foi 230 mph, 360 km/h. Depois disso senti que meus braços estavam ficando fracos e fiquei com medo de acelerar mais. Alex assentiu. Se não soubesse que Bay era um Transformers com tecnologia muito mais avançada que os carros atuais e não tivesse as habilidades de direção de Toretto, também não teria coragem de ir tão rápido, já que em velocidades tão altas, um pequeno erro é fatal. E você, Alex, qual foi sua maior pontuação? Ana, que estava ao lado de Alex segurando sua mão, perguntou curiosa. Acho que eram 480 km/h. Alex respondeu com naturalidade, o que fez as expressões de Kurt e Scott congelarem. Se eles já estavam tão assustados a 370 km/h, a 480 km/h eles teriam desmaiado. Parece divertido, comentou Ana. Alex acenou. É muito divertido. Já que nossa aposta foi cancelada porque o jogo parou depois da luta, que tal considerarmos uma vitória para nós dois? Ana pensou sobre isso e assentiu com um sorriso. Eu acho que é justo. Discussão. Kurt perguntou confuso enquanto Scott franzia a testa. Depois de ouvir a explicação de Ana, como líder dos X-Men, Scott ficou bastante decepcionado com a atitude de Bob em usar seus poderes em Alex, sem saber que Alex também tinha poderes. Desculpe por isso. Scott disse como uma expressão séria para Alex. Vendo quão sério e educado Scott estava sendo, Alex não pôde deixar de comentar. Você e Jean são um ótimo par, certo? Você acha? Scott perguntou animadamente enquanto sua voz ficava mais alta, atraindo a atenção curiosa das outras pessoas ao redor, o que o deixou um pouco envergonhado. É porque você ainda não conhece o Scott, ele é muito hétero para a Jean. Ana suspirou um pouco decepcionada, sabendo por que sua amiga não namorou Scott. Ao ouvir isso, Scott ficou um pouco envergonhado, mas não negou. Pensando no que sabia sobre os X-Men, Alex concordou com o que Ana disse, mas pensando nas pessoas que se associavam a Jean, Scott provavelmente era o melhor namorado que ela poderia ter, desconsiderando sua personalidade heterossexual. Desde que pensou naquele idiota que foi retratado em sua escola, ou em Logan, que tem idade suficiente para ser seu avô, Scott é a pessoa mais indicada para isso, especialmente considerando quanto ele se importa com ela. Pelo menos você já sabe o que mudar. Alex sorriu para Scott. E considerando como você age quando fala sobre Barry, acredito que se você tratá-la desse lado também, tudo será mais fácil. Ao ouvir isso, Scott ficou surpreso. Alex estava certo, ele normalmente agia muito sério quando estava lidando com os outros X-Men, e quando ele foi falar com Jean, seu nervosismo o fez agir ainda mais sério, para encobrir o constrangimento. Se ele tentasse ser mais natural com ela, do jeito que ele faz quando fala sobre carros, não seria mais fácil. Como se soubesse do que estavam falando, Jean caminhou em direção a eles. Então você é um bruxo. Jean comentou enquanto olhava para Alex curiosamente. Eu pensei que você fosse um mutante na primeira vez que nos conhecemos. Devido à minha mente. Alex aponta para sua cabeça com a mão esquerda, que ainda brilha com o círculo mágico. Senti suas intrusões quando nos conhecemos, mas quando percebi que eram involuntárias, não prestei muita atenção ao assunto. Jean ficou surpreso com a revelação de Alex. Então você sempre sentiu isso? Alex assentiu. E você tem alguma dica de como lidar com isso? Ela perguntou um pouco frustrada. Sinceramente. Alguns. Alex disse, ganhando uma expressão de surpresa de Jean. Eu acredito que a melhor solução a curto prazo é gastar sua energia mental para se livrar do excesso que você tem transbordando em sua cabeça. Esse excesso é responsável por invadir as mentes dos outros inconscientemente.
Depois de ouvir isso, Jean ficou desapontado novamente. Mas quem me deixaria invadir suas mentes voluntariamente? Todo mundo tem segredos que quer guardar. Eu nem gostaria de saber o segredo de mais ninguém. Alguém com boas defesas mentais que pudesse proteger suas memórias enquanto você gasta sua energia. Alex responde com um sorriso. Ao ver o sorriso de Alex, Jean rapidamente entendeu. Você consegue. Assentindo, Alex concordou. Apesar de saber o quão poderosa Jean era devido à força fênix em seu corpo, ela estava atualmente em um estado dormente, ou talvez selada pelo professor Xavier. Então Alex tinha confiança em sua oclumência para lidar com isso. Mas isso vai ser um pouco doloroso. Alex comentou. Minhas defesas são para o ataque, então eles revidam um pouco. Quanto tempo você acha que isso vai durar? Pergunta Jean. Acho que uma semana. Alex deduz com seu conhecimento de oclumência. Vale a pena. Jean pensou animadamente. Ela estava tão cansada de ter que ouvir os pensamentos dos outros por tanto tempo que realmente sentiu que valia a pena. Assentindo, Alex soltou a mão de Ana, para desgosto dela, para que ele recuperasse um pouco de mana antes que Jean atacasse, só por precaução. Ao saber o que Jean iria fazer, o professor Xavier também passou a ficar de olho nela. Ciente do poder das defesas de Alex, ele também achou que isso poderia ser útil. Para a surpresa de todos, depois de 5 minutos com a testa franzida tentando invadir a mente de Alex, Jean abriu os olhos com uma expressão um pouco cansada, mas não ouvindo os pensamentos de ninguém, ela se sentiu em paz. Obrigada, Alex. Ela agradeceu com uma voz um pouco fraca, e Alex apenas assentiu. O ataque dela era bem potente. Ele teria que gastar um pouco de mana em oclumência para recuperar as armadilhas que foram ativadas ou destruídas por ela, mas nada tão exaustivo. Se fosse o professor Xavier atacando, então Alex teria que lidar com isso por um longo tempo, devido à diferença de poder mental entre os dois. O resto da tarde passou muito pacificamente. Todos ficaram chocados com quão deliciosa era a carne que Alex trouxe, até mesmo Logan, que estava furioso com Alex segurando a mão de Ana, resmungou um pouco com o ótimo sabor da carne. Ao lado de Barry, Alex e Ana estavam de mãos dadas. Que tal? O que você achou do churrasco? Ana perguntou, esperançosa. Eu me diverti muito e amei ainda mais meu novo método de treinamento. Ele disse enquanto levantava a mão dela que segurava a dele, fazendo Ana sorrir. Então, quando você vai me pagar sua parte da aposta? Ela perguntou enquanto olhava para Bey animadamente. Acho que podemos fazer algo esta semana. Não conheço muito a região, então você teria que me mostrar um lugar legal. Ele respondeu. ok, vou pensar em algo então. Ela ficou animada, tentando pensar no que eles poderiam fazer juntos. Sem que ela percebesse, Alex levantou a mão entrelaçada e usou os dedos para prender o cabelo dela atrás da orelha enquanto diminuía a distância entre eles. Olhando para frente, Ana ficou chocada ao ver Alex se aproximando dela. De repente, seu coração começou a disparar, mas a expectativa aumentava cada vez mais ao olhar para a boca dele. Percebendo que bem perto havia uma fina camada de gelo aparecendo em seus lábios, Ana não hesitou mas se aproximou dele também, fazendo com que seus lábios se encontrassem. Apesar dos lábios gelados de Alex, Ana sentiu a pele dele perfeitamente, realmente dando a ela a sensação de um beijo, o que sempre foi um grande trauma em seu coração. Ana apenas beijou sua vida, e é então que seus poderes despertam, deixando o garoto que ela beija em coma. Quando isso aconteceu, Ana ficou traumatizada e nunca mais teve coragem de chegar tão perto de alguém do sexo oposto, muito menos de pensar em beijar alguém. Mas Alex quebrou um pouco suas defesas contra outros caras, e quando ela viu que ele conseguiu segurar sua mão, as grandes muralhas que ela havia construído também ruíram. Sentindo o beijo de Alex, Ana quis chorar, mas se conteve para não estragar o clima. Embora o beijo tenha sido apenas um selinho, já que se a língua dele se tocasse os poderes dela seriam ativados em Alex, ele ainda colocou a mão em volta da cintura dela e puxou o corpo dela para mais perto dele, tomando cuidado para não tocar nas pernas dela. Na pele dele.
As pernas de Ana eram lindas, mas eram mortais para seu atual nível de controle em oclumência. E como ele havia fechado os botões da camisa, mesmo que ela tocasse em seu peito, ele estaria protegido pela camisa. Mesmo que tenha sido apenas um selinho, sentir Alex abraçando-a tão forte enquanto seus lábios se tocavam fez as pernas de Ana fraquejarem enquanto seu coração se aquecia. Os dois ficaram assim por alguns minutos, apenas abraçados, enquanto se beijavam sem parar. Infelizmente Alex teve que pôr um fim nisso. Acho que deveríamos parar, senão não vou conseguir me controlar para continuar beijando. Ana lançou um sorriso travesso para ele, pois sentiu algo duro em sua cintura durante o abraço depois que começaram a se beijar. Isso não era algo exclusivo de Alex, pois ela também sabia que se continuassem ela não conseguiria suportar o fogo que estava sentindo e o atacaria, pois ela também tinha uma pequena mudança na cintura, sentindo principalmente a parte dura dele esfregando contra ela. Felizmente o maiô cobriu as manchas molhadas. Depois que Alex foi embora, Ana não falou com ninguém e correu para seu quarto, tanto para não deixar ninguém perceber que algo estava errado, quanto para tirar o maiô de Jean e não deixá-lo molhar mais. A motivação de Alex para desenvolver jogos era ainda maior agora, pois ele viu que a oclumência de Voldemort custava 1 milhão de GP, o que provavelmente seria o suficiente para que ele pudesse ter contatos mais longos com Ana. Provavelmente não seria o suficiente para eles fazerem sexo, já que ele não sabe se esse nível de oclumência seria suficiente para ele durar mais do que alguns minutos, mas para beijos mais intensos e toques mais ousados isso seria o suficiente, afinal, ele não queria tocar certas partes dele com a mão coberta de gelo, já que o gelo é bastante anestesiante, o que provavelmente atrapalharia bastante. Curioso, Alex olhou para o painel. Minecraft 65 milhões de jogos vendidos, 1.30000000 dólares. Tempo médio jogado, 6 horas. Pontos de jogo disponíveis, 5 milhões. Olhando para 1 bilhão de dólares ganho apenas com as vendas do Minecraft, Alex já estava começando a perder a noção de ver o número de dinheiro aumentando, mas ver os 5 milhões de GP deixou Alex animado. Foi preciso muito autocontrole para não gastar 1 milhão de GP para comprar a oclumência de Voldemort enquanto beijava a Ana, mas ele sabia que não deveria guardar isso para o caso de haver necessidade. Enquanto comia, ele e Ana trocaram muitas mensagens. Alex sentiu que depois do churrasco de hoje, o relacionamento deles havia alcançado outro patamar, então ele pretendia preparar um presente para a próxima vez que fossem se ver, pois pretendia pedi-la em namoro. Aproveitando um pouco da madrugada para desenvolver mais Fortnite, Alex viu que o jogo estava praticamente pronto, então teve uma ideia. Acho que lançar algumas chaves beta pode ajudar a divulgar o jogo. Alex pensou interessado. Curioso, ele foi ao site do Twitch e viu que Minecraft tinha 4 milhões de espectadores, enquanto mais de 3.000 pessoas estavam transmitindo o jogo, devido à facilidade de fazer transmissões ao vivo enquanto jogava. Observando os 50 maiores streamers com mais espectadores, Alex decidiu que esses seriam os sortudos a participar do jogo beta que aconteceria amanhã, com cada um tendo um convite para um amigo, já que o torneio seria em duplas. Acho que um prêmio para o vencedor seria legal, certo? Alex pensou interessado e decidiu fazer uma mochila personalizada para o primeiro colocado. Nate conseguiu se tornar o prefeito de Ipswich. Com as ideias que ele teve, os jogadores realmente sentiram que o jogo havia ficado ainda melhor, o que lhe deu muita satisfação. Ao lado dele estava Peter, olhando os itens listados no leilão e procurando algo que pudesse lhe interessar, mas infelizmente ele já havia comprado tudo o que queria. O que estava lutando contra monstros nas masmorras, pois era disso que ele mais gostava. Então acho que podemos. Ned estava falando com o público da transmissão ao vivo, quando de repente uma tela apareceu flutuando na frente dele. Você foi convidado para participar do beta fechado do Fortnite. Você quer aceitar? Ned ficou chocado ao ver isso e não pensou duas vezes antes de dizer sim. Você recebeu um convite para Fortnite. Seu acesso ao Fortnite foi liberado.
De repente, 2 convites de papel com o símbolo do Fortnite apareceram na mão de Ned. No papel estava escrito: rasgue aqui para iniciar o download. O papel estava escrito: rasgue aqui para iniciar o download. Ao ver os convites nas mãos de Ned, o público demorou um pouco para reagir, mas logo ficou muito animado. Uau, agora você pode jogar Fortnite. Que inveja! Eu também quero poder jogar Fortnite. TTA, Ned, comprei seu outro convite. Eu também compro, é só dizer o preço. Vendo que mais e mais pessoas queriam comprar seu convite, Ned pediu desculpas ao público e entregou outro convite a Peter. Como Peter não recebeu o aviso do Fortnite Beta, ele não sabia qual era o convite. Simplesmente rasgue-o ao meio. Ned disse a Peter enquanto fazia a mesma coisa. Peter não perguntou muito e rasgou o convite, confuso. Sem que eles soubessem, um pequeno arquivo foi baixado em seus computadores logo depois que eles rasgaram o convite. Você quer ir para Fortnite? Ao ver esta mensagem, Peter ficou confuso antes de entender exatamente o que estava acontecendo. Será que poderemos jogar Fortnite? Peter perguntou animadamente. Sim. Ned também ficou animado e disse: vamos rápido, Pet, estou realmente curioso para ver como é lá. Sem esperar pela resposta de Peter, Ned logo clicou em aceitar e viu sua visão mudar. Do mundo quadrado de Fortnite, ele agora estava em um lugar parecido com um campo de tiro militar com um pequeno campo aberto atrás. Olhando ao redor, Ned logo viu um homem alto e loiro aparecer ao seu lado, com uma expressão confusa enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Oi, o homem disse um pouco tímido, enquanto olhava para Ned, mas para a surpresa de Ned, a voz que saiu do homem era a voz de Peter. Peter? Ned perguntou confuso. Quando Peter ouviu a voz de Ned, sua expressão tímida desapareceu rapidamente, deixando-o ainda mais desconfortável enquanto olhava para Ned, incrédulo. Ned? Por que você está assim? Peter perguntou chocado. Assim? Assim o quê? Ned não entendeu o que estava acontecendo até olhar para baixo. Diferentemente do Minecraft, aqui no Fortnite o corpo dele não é quadrado, mas bem realista. O problema é que Ned não imaginou que, ao olhar para baixo, o que encontraria seria um corpo feminino. Abaixo. Enquanto isso, em uma grande mansão em Malibu, Tony Stark estava deitado na cama abraçando 2 modelos. Depois de uma noite de atividades muito intensas, Tony dormia muito confortavelmente, até que Jarvis soou um alarme, acordando Tony e as 2 modelos. Jarvis, pare, o que é isso? Tony perguntou confuso. Jarvis respondeu como uma voz robótica. Você me pediu para avisá-lo se houvesse alguma novidade sobre Fortnite, senhor. De acordo com notícias na internet, 50 streamers foram selecionados para testar o jogo e receberam um ingresso de convite de amigo. Desses 50 streamers, 3 deles decidiram fazer leilões online para vender o ingresso que receberam. O que você quer fazer? Ao saber que era sobre Fortnite, Tony logo perdeu o sono e se levantou, para desespero das 2 modelos deitadas em sua cama. Me garanta uma passagem, Jarvis. Tony ordenou enquanto se dirigia ao laboratório. Ele havia perdido o sono e agora pretendia pesquisar sobre Fortnite, tanto pela tecnologia de realidade virtual quanto para descobrir se essa empresa Mojang era louca o suficiente para realmente usar sua armadura no jogo. Então, o que devemos fazer aqui? Peter perguntou a Ned, confuso enquanto olhava ao redor. Ned também estava bastante confuso, sem saber muito bem o que teria que fazer. Felizmente, alguns segundos depois, uma tela apareceu flutuando na frente deles. Bem-vindo ao Fortnite, este local é o hub onde você pode convidar até 3 amigos para formar um time. Com o time formado, você poderá entrar na fila para jogar com outros jogadores. Como você está participando da versão beta do jogo, as funções do jogo online serão temporariamente desativadas. Não poderemos jogar? Ned ficou confuso enquanto se perguntava qual era o sentido de convidá-lo para o jogo se ele nem poderia jogar. Mas imaginando essa dúvida, outra tela apareceu em seguida. Aqui o jogador pode participar de um treinamento sobre os recursos e mecânicas do jogo Fortnite. Em
13 horas, 57 minutos e 21 segundos. Um torneio começará entre os 100 participantes do Closed Beta. Aproveite o seu tempo para aprender sobre o jogo. Prêmios limitados serão concedidos. Então vai ter um torneio. Peter estava animado. Mas Ned notou outra coisa. Aparentemente o prêmio do torneio será um item limitado, o que significa que provavelmente será tão raro para Fortnite quanto a skin de Dragon é para Minecraft. Ao ouvir isso, não apenas Peter ficou chocado, mas milhões de pessoas que assistiam à transmissão ao vivo também ficaram atônitas. Eles sabiam o quão importante era a skin do dragão Ender no Minecraft, então ver que eles perderam a chance de ganhar esse prêmio no Fortnite deixou muita gente um pouco decepcionada. Você quer começar o tutorial? Uma janela apareceu para Ned e Peter. Sem muito o que fazer, os dois aceitaram. Depois de um segundo, os dois se viram em um ônibus escolar. O que é isso? Vamos para o campo de batalha de ônibus? Ned perguntou confuso. Mas logo Peter respondeu chocado. Ned, olhe pela janela. Ned olhou para a janela e congelou. Diferentemente do Minecraft, onde eles viam o mundo como blocos, mesmo que os gráficos fossem um pouco realistas, ainda parecia um mundo animado, mas Fortnite era diferente. Embora ainda parecesse um pouco cartunesco, Alex o tornou muito realista usando o motor de jogo Battle Royale AAA. Então, quando Peter e Ned estavam conversando, era como se realmente houvesse uma pessoa na frente deles. Isso foi um pouco estranho para Ned, que estava olhando para um homem alto e loiro com a voz de bebê de Peter, mas foi ainda mais estranho para Peter, que estava vendo uma mulher bonita com cabelos castanhos falando com a voz de seu amigo Ned. Quando Ned olhou pela janela, em sua mente o que ele estava vendo era um mundo real. Um pequeno, cheio de pontinhos como cidades, prisões, por algum motivo uma cadeira gigante de madeira e várias outras coisas. Este é o ônibus que levará os jogadores para a batalha. Você e seus companheiros podem fazer marcas no mapa apenas pensando nisso, formando assim um pilar de luz colorida onde você marcou, para que a comunicação sobre os locais seja facilitada. Tente marcá-lo no mapa. Ao ler isso, Ned olhou para a estranha cadeira gigante e pensou em marcá-la ali. Em apenas um segundo, um símbolo vermelho apareceu e, ao mesmo tempo, um símbolo azul apareceu em outro lugar, indicando que Peter também havia conseguido. Muito bom! No ônibus você terá 60 segundos para decidir pular. Se os 60 segundos acabarem e você ainda estiver no ônibus, todas as janelas abrirão ao mesmo tempo, sugando todos os jogadores restantes para fora para serem ejetados. Você tem 20 segundos para pular. Você tem 19 segundos para pular. Observando a contagem regressiva, Ned se assustou ao olhar para baixo, enquanto Peter ainda estava um pouco melhor, pois não tinha muito medo de altura. Vamos, Ned, parece divertido, disse Peter animadamente enquanto se dirigia para a porta da frente do ônibus, que tinha uma luz indicando que eles podiam pular. Ned tentou se acalmar enquanto dava passos trêmulos em direção à porta do ônibus. KKKK, pare de ter medo, Ned, pule. Droga, eu não ousaria pular dali nunca, é muito realista. Acho que não preciso mais fazer bungee jump e posso simplesmente me divertir neste novo jogo, KKKK. Ao ver os espectadores zombando dele, Ned respirou fundo e começou a correr em direção à porta, surpreendendo até Peter, que logo foi com Ned e pulou na mesma hora. Vá! Ned gritou de medo enquanto sentia o vento em seu rosto e a gravidade puxando para baixo cada vez mais rápido. Ah! Ned ouviu a voz de Peter rindo em seu ouvido, como se ele estivesse usando a AirPods. Pare de rir, Peter! Ned gritou com raiva. Durante a queda livre, você pode usar seu corpo para controlar para onde quer ir, inclinando-se, diminuindo a velocidade da queda, permanecendo paralelo ao chão ou acelerando-a permanecendo na vertical. Na sua cintura à esquerda há um planador que se expandirá quando o botão for pressionado, o que diminuirá a sua velocidade de queda, permitindo que você voe mais longe.
Quando você chegar a 100 metros do chão, o planador abrirá automaticamente e se prenderá ao seu corpo, fechando somente quando você atingir o chão. Então controle bem sua velocidade de queda para não ser atingido antes de atingir o chão por jogadores que caíram mais rápido. Depois dessa surpresa inicial, Ned e Peter descobriram que há armas no chão, baús com armas aleatórias, aprenderam a usar itens de cura e escudo e até aprenderam que podem dirigir carros que encontram na rua. Mas a maior surpresa deles foi um pedaço de papel azul com um lápis na cintura, que, se usassem esse papel mágico, poderiam usar recursos como madeira, tijolos ou metal para construir. Peter passou algum tempo construindo uma casa de madeira, enquanto Ned usou seu tempo para construir um castelo de tijolos. Quando eles descobriram que era possível pegar recursos e construí-los, eles acharam que Fortnite parecia um pouco chato, já que aparentemente não era muito diferente de Minecraft. Até que, quando já estavam em suas casas, tiros foram ouvidos do lado de fora, assustando Ned e Peter. Quando olharam para fora, duas pessoas estavam correndo atirando em suas casas, fugindo de uma estranha névoa roxa. Enquanto atiravam em suas casas, fugindo de uma estranha névoa roxa. Casas, fugindo de uma estranha névoa roxa. Droga, atire neles de volta, Peter. Ned gritou furiosamente quando viu que uma das paredes de seu castelo estava destruída, ignorando um pouco aquela névoa roxa. Peter também ficou bravo, já que sua casa era feita de madeira, que estava ainda mais destruída que o castelo de Ned. Então ele também pegou sua metralhadora e começou a atirar. Para a surpresa deles, assim que atiraram, os dois jogadores adversários começaram a construir uma escada. O que eles estão fazendo? Ned ficou confuso enquanto olhava para a escada. Mas logo ele entendeu. No final da escada, os dois jogadores adversários estavam apenas com a ponta da cabeça para fora e com os bicos das armas apontados e começaram a atirar em Ned e Peter. Droga, eles fizeram isso para tirar vantagem da Igrond. Ned ficou furioso e também pegou o papel mágico em volta da cintura e começou a construir muros ao redor dele para se defender. Mas antes que qualquer um dos quatro morresse, a névoa roxa finalmente os alcançou, fazendo com que os dois jogadores adversários ignorassem Ned e Peter e corressem de volta, enquanto Ned e Peter sentiam a respiração ficando mais pesada e viam que a barra de saúde deles estava diminuindo. Peter, esta névoa está envenenada, corra! Ned gritou enquanto corria, deixando seu castelo para trás. Peter também entendeu isso, mas em vez de sair correndo da névoa, ele voltou para onde estavam antes. Ned ficou confuso com o que Peter estava fazendo, mas confiou em seu amigo e não fez mais perguntas enquanto continuava correndo. Logo ele ouviu um barulho de motor atrás, e no banco do motorista de uma caminhonete estava Peter, assustado enquanto dirigia como um louco. Entre, Ned. Peter insistiu. Ned não pensou duas vezes e pulou na caçamba do caminhão, enquanto segurava uma metralhadora e procurava os dois oponentes. Seu coração batia tão rápido que ele se lembrou da guerra e picheu. A última vez que senti tanta adrenalina foi quando vi Notch e Herobrine batalhando. Caramba, isso é muito divertido. Ah! Ned começou a rir como um maníaco na parte de trás do caminhão. Isso realmente parece muito divertido, eu também quero jogar. Ned parece o protagonista de um filme de ação. Os comentários da transmissão ao vivo também ficaram chocados com o que estavam vendo. A quantidade de espectadores no show do Ned aumentou de 1,2 milhão para 2,6 milhões em pouco tempo. Não apenas na transmissão ao vivo do Ned, mas nas outras 50 transmissões ao vivo dos participantes convidados pelo Alex, a quantidade de espectadores também estava aumentando de forma anormal. O Minecraft no total dobrou a quantidade de espectadores em poucos minutos após o lançamento do beta do Fortnite. Sites de notícias estavam falando sobre Fortnite enquanto especialistas analisavam um novo jogo, tentando entender todas as novidades que estavam vendo. Os mais animados assistindo às transmissões ao vivo foram os jogadores de jogos vorazes da ePixel, pois viram que Fortnite parecia uma versão melhorada de jogos vorazes. Com armas, carros, construção e muitos recursos novos. Quero jogar Fortnite.
Um dos 100 melhores jogadores dos Jogos Vorazes fez um tweet emocionante. Assistindo às transmissões ao vivo de jogadores jogando o tutorial do Fortnite, Alex viu que o IP estava crescendo muito. Os inimigos que os jogadores enfrentavam eram bots que Alex criou para mostrar aos jogadores que edifícios podem ser usados em batalha para ganhar vantagem no terreno, tanto para cobertura quanto para uma melhor visão. Pensando naqueles profissionais que faziam várias construções por segundo, Alex apenas balançou a cabeça. Felizmente, a maioria dos jogadores estava se divertindo testando o Fortnite, apenas alguns jogadores ficaram com muito medo e conseguiram morrer para os bots que Alex criou, mesmo que ele tenha definido o objetivo desses bots como terríveis, os jogadores conseguiram ser piores. Lembrando Alex de uma citação famosa de seu mundo anterior. Não duvide da habilidade de um jogador de fazer merda. Palavras que Alex considera muito sábias hoje em dia. Ele também descobriu sobre o leilão de convites do Fortnite, mas não se preocupou com isso, pois não importava para ele quem jogaria amanhã. Mas, embora isso não importasse para ele, Tony Stark conseguiu monopolizar o leilão de um dos bilhetes, enquanto havia alguém muito importante olhando um dos 2 bilhetes restantes. Fique de olho no leilão para este bilhete e garanta que você consiga um para nós. Quanto ao outro, tente a sorte, se possível, consiga os 2, mas precisamos apenas de um. Nick Fury disse seriamente para Maria e na frente dele. Sim, senhor. Maria confirmou antes de sair do escritório. Fury pretendia dar o ingresso para Clint Barton ou Natasha Romanoff, pois ambos eram grandes atiradores e eram seus melhores agentes, o que poderia garantir o prêmio do torneio de amanhã. Vendo como o jogo funcionava, Fury teve que admitir que ele parecia muito bom para mais do que apenas diversão. Se eu colocasse meus agentes para treinar jogando Fortnite todos os dias por 2 horas, isso não seria a mesma coisa que eles participando de batalhas de vida ou morte todos os dias. A melhora na força de cada um seria incrível. Nick começou a pensar nisso e sentiu que sua ideia era cada vez mais plausível. Infelizmente os estudos da Golden Apple foram inúteis. Sempre que um cientista removia uma parte da maçã, após 5 segundos essa parte se dissolvia e voltava para a maçã como se nada tivesse acontecido. Mesmo que uma cobaia comesse a maçã, em segundos ela reapareceria intacta. O que os fez perceber que a maçã tinha uma conexão com Clint foi que ele poderia invocar a maçã de volta, ou seja, tudo indicava que somente ele poderia comer esta maçã dourada e receber os benefícios que ela proporcionava. Depois de algum tempo de testes infrutíferos, a SHIELD finalmente desistiu de tentar replicar ou clonar esta maçã dourada e decidiu apenas estudar os resultados de comê-la no corpo de Clint. Felizmente nada deu errado e os resultados provaram que a maçã realmente dobrou seu poder. Infelizmente para Nick, eles não conseguiram aprender nada estudando Clint, tornando todo esse esforço inútil. Talvez com as recompensas desses jogos possamos criar outro super soldado. Nick ficou surpreso ao pensar nisso e lembrar da força de Clint. Clint não sabia da ideia de seu chefe de transformá-lo em um super soldado como o Capitão América, mas se soubesse não teria sido tão afetado por isso, pois o choque que recebeu ao comer a maçã dourada já mudou completamente sua cognição desde o início. O que deveria ser possível ou impossível no mundo. Apesar de treinar muito, o corpo de Clint ainda estava um pouco magro, mas depois de comer a maçã dourada, seu corpo ganhou bastante músculo, tornando sua aparência muito mais intimidadora. Surpreendentemente, isso não afetou sua flexibilidade, o que significa que suas flechas permaneceram tão ágeis como sempre, mas também receberam um grande aumento na força máxima que podiam atingir, dobrando seu poder de ataque. Se esta maçã dourada fosse dada a um agente que usa armas de fogo, talvez a melhora em seu poder de combate fosse grande, mas não tão perceptível quanto a de Clint, que usou os seus músculos para puxar a corda do arco. Talvez eu devesse pedir outro arco. Clint deu um sorriso envergonhado enquanto olhava para o arco em sua mão. Este arco foi desenvolvido por cientistas da SHIELD usando conceitos de engenharia muito avançados, de modo que, com a mesma quantidade de força de um atleta olímpico, ele poderia produzir 2x mais potência.
Todo o material do arco era caro e resistente, mas na mão de Clint, a linha que ele usou para atirar a flecha se arrebentou, fazendo com que o restante das peças também sofressem o impacto e se destruíssem. Uau! De repente, Clint ouviu o som da porta de metal se abrindo e se levantou, sabendo que para entrar em seu ambiente de treinamento sem pedir permissão teria que ser alguém de status igual ou superior ao dele. Ao ver o arco quebrado na mão de Clint, Nick semicerrou os olhos e suspirou. Você recebeu este arco há 2 semanas? Clint ficou um pouco envergonhado e coçou a nuca com um sorriso. Vou pedir o melhor na próxima vez. Agora tenho outra tarefa para você. Nick ficou sério. Clint ficou surpreso que Nick fosse até ele pessoalmente para lhe contar a tarefa, já que normalmente era ele quem deveria ir até Nick. Você já ouviu falar de Fortnite? Nick perguntou enquanto se sentava, fazendo Clint balançar a cabeça, confuso. Enquanto Nick explicava Fortnite para Clint, Ned e Peter finalmente conseguiram terminar o jogo. Mesmo jogando contra bots, a emoção de matar o último par e sentir o tempo passar mais devagar enquanto grandes palavras douradas flutuavam na frente deles fez seus corações dispararem. Não apenas Ned e Peter, mas também outros 35 Streamers conseguiram derrotar os bots, enquanto os 15 restantes sofreram algum acidente e perderam o jogo. Para choque dos espectadores ao redor do mundo, após a conclusão do tutorial, os jogadores não puderam mais jogar. Apenas uma mensagem apareceu na tela. O campeonato beta em 13 horas, 27 minutos e 09 segundos. Percebendo que só poderiam jogar o campeonato no dia seguinte, os jogadores ficaram na área de treinamento, se acostumando com as armas ou com o prédio que o jogo disponibilizou após o tutorial para eles usarem no lobby, o que ainda mantinha muita audiência nas transmissões ao vivo. Em pouco tempo os 3 leilões terminaram e os vencedores foram decididos. Embora a identidade deles fosse secreta, Alex ainda sabia quem ele era depois que eles usaram os convites pela primeira vez. Tony Stark obviamente recebeu um dos convites, já que poucos no mundo poderiam competir com ele por isso. Clint Barton também recebeu um convite com a ajuda do governo. Enquanto o último foi um pouco surpreendente para Alex, T'Challa, ou mais conhecido como Pantera Negra, irmão mais velho de Shuri. Alex pensou que talvez Shuri fosse a terceira pessoa a receber o ingresso, já que ela jogava muito Minecraft, mas ela provavelmente não estava muito interessada nos tiroteios tão esperados, já que ela tinha acesso a tantas armas em Wakanda que parecia brincadeira de criança. O irmão dela, por outro lado, provavelmente veio apenas para testar com interesse político. Um grande desenvolvedor de armas, um agente secreto e um rei de um país. Essa foi uma combinação que nem deu a Alex qualquer dúvida de que algum deles seria reprovado no tutorial, então Alex pensou em se divertir um pouco, especialmente quando viu que um narcisista de Tony Stark abriu uma transmissão ao vivo do Fortnite enquanto estava no lobby do tutorial e disse que processaria aos desenvolvedores do jogo. Com um sorriso travesso no rosto, Alex também entrou no Fortnite e logo encontrou o IP de Tony, enquanto assistia à transmissão ao vivo de Tony esperando que ele iniciasse o tutorial para ele iniciar o tutorial. Acima da cabeça de Alex não havia nome, pois não era Minecraft, que mostrava o nome acima das cabeças dos jogadores inimigos, mas vendo a aparência de Alex, 99% dos jogadores de Minecraft reconheceriam esta skin imediatamente. Com sapatos pretos, calças cinzas, uma camisa marrom um pouco larga. As roupas eram bem simples, mas o que tornou isso icônico foi uma capa vermelha nas costas desse jogador, que em vez do rosto de um creeper, havia mudado para um logotipo dourado que se tornou extremamente famoso no mundo. O logotipo da Mojang, a empresa que desenvolveu o Minecraft e o Fortnite. A capa balançava ao vento com uma física muito mais realista do que o Minecraft poderia oferecer aos jogadores, parecendo a vida real. Em seu rosto havia uma barba preta bem aparada, que combinava com os longos cabelos pretos acima da cabeça daquela pessoa. Cada uma dessas características era muito comum, mas quando você as juntava, você se tornava um dos personagens mais famosos do mundo do Minecraft, Notch.
Diferentemente do visual quadrado do Minecraft, Notch em Fortnite parecia uma pessoa real, com proporções reais e aparentando ter 30 anos, a idade que os jogadores de Minecraft imaginavam que ele teria. Alex criou a skin de Notch enquanto desenvolvia as outras skins do jogo, mas apenas a skin de Notch nunca estaria disponível para outros jogadores comprarem, pois seria exclusiva dele. Quanto à skin de Herobrine, Alex já tinha planos para ela no futuro. Agora sim, com a verdadeira aparência de Notch, Alex notou que Tony começou o tutorial do Fortnite e foi assistir. Vamos nos divertir, Tony. Alex riu enquanto se juntava ao servidor do tutorial de Tony. Ei, Tony vai jogar o tutorial do Fortnite, mas ele não tem amigos para jogar o tutorial com ele. Ele vai jogar sozinho. Acho que não. Você não lembra que os streamers que vendiam os convites jogavam com bot no time deles, para ajudar no tutorial de como reviver jogadores? Verdade, então Tony provavelmente vai jogar com um bot, certo? Eu penso que sim. Comentários como esse surgiram no chat ao vivo de Tony. Ao usar o Twitter para anunciar que faria uma transmissão ao vivo de Fortnite, seu número de espectadores já havia chegado a 3 milhões de pessoas em menos de 10 minutos de transmissão ao vivo. Ao ver que ele havia aparecido em um ônibus, Tony começou a criticar. Quão desconfortável! Se eu vou jogar isso, não seria melhor se esse ônibus fosse melhor? Com uma cadeira tão ruim, não me surpreenderia se as pessoas não gostassem desse jogo depois de jogá-lo. Tony reclamou enquanto tentava sentar em outra posição no assento do ônibus, fingindo que era muito desconfortável. A ideia dele era fazer com que Fortnite parecesse muito pior para os jogadores, para que menos pessoas comprassem o jogo e, no mínimo, fizessem a Mojang perder dinheiro, já que ele não conseguia encontrar a empresa. Sério, acho que o assento do ônibus é muito confortável. Uma voz desconhecida veio do banco de trás, onde Tony estava sentado. Olhando para trás, Tony viu que havia um homem com longos cabelos pretos e uma barba bem aparada. Tony teve que admitir que a aparência desse homem era muito boa. Em sua mente talvez a aparência desse homem fosse até um pouco próxima da sua aparência. Quem é você? Tony perguntou com a testa franzida, pois não achava que mais ninguém apareceria com ele no jogo. Sou seu companheiro de equipe neste tutorial. O homem respondeu dando de ombros. Tony olhou desconfiado para o outro jogador e perguntou, você sabe quem eu sou? O homem olhou Tony de cima a baixo e balançou a cabeça. Não, você parece apenas um jogador aleatório. Tony olhou para baixo e percebeu que estava usando uma skin genérica aleatória, então seria realmente impossível para esse homem saber quem ele era. Como Tony não acompanhava muito o que acontecia no Minecraft, ele não conectou esse homem ao criador do Minecraft, o protagonista da história que aconteceu em Ipichel e abalou o mundo. Se ele pudesse ouvir Jarvis, a IA provavelmente estaria emitindo bips altos para avisá-lo quem era essa pessoa. Mas mesmo sem saber quem era, seu bate-papo ao vivo ficou uma loucura. Droga, não é um Notch. Meu Deus, é a voz do Notch. Ei, eu sou o único que achou o Notch muito bonito no Fortnite? Você poderá usar a skin do Notch no Fortnite? Notch viu que Tony Stark estava destruindo o Fortnite e veio participar da transmissão ao vivo dele. Puta merda, Tony não percebeu que o dono do jogo que ele estava destruindo está do lado dele agora. O mal vou cair da cadeira de tanto rir. Tony ficou tão bravo há alguns minutos com o criador do Fortnite e agora que o homem está na frente dele ele nem sabe. Tony tinha acesso aos comentários da transmissão ao vivo a qualquer momento, mas como não estava acostumado a fazer isso, também não estava acostumado a ler o chat o tempo todo, a ponto de esquecer que podia fazer isso. Que atraso, porque o jogo ainda não nos deu instruções sobre o que fazer. Estou ficando entediado. Sem saber que era Notch quem estava ao seu lado, Tony começou a reclamar novamente sobre Fortnite para tentar afetar a reputação do jogo para a transmissão ao vivo, mas mal sabia ele que a presença dele e de Notch juntos estava atraindo ainda mais público para o jogo. Assim que Tony terminou de reclamar, a janela explicando sobre a mecânica do jogo apareceu na frente dele e de Notch. Acho que foi rápido, talvez seja para que as pessoas possam aproveitar o ambiente antes de receberem mais informações.
Você não acha a paisagem linda? O homem perguntou a Tony enquanto olhava para fora com uma expressão de admiração. Tony ouviu a pergunta do homem e olhou para a janela e teve que admitir que a vista era muito boa. Afinal, diferente da vida real onde as pessoas não conseguem enxergar tão longe, aqui em Fortnite ninguém tinha miopia, então tudo tinha uma resolução linda mesmo de longe. Mas ele não admitiria. HMPH, só essa vista. Na minha armadura eu já vi coisas muito melhores. Talvez o desenvolvedor do jogo simplesmente não saiba o que é uma boa vista. Se a Mojang me mandasse um e-mail pedindo ajuda, talvez eu pudesse ajudá-los a pensar em uma paisagem melhor para os jogadores verem daqui de cima. Sério? Eu ainda gosto muito dessa vista. O homem simplesmente ignorou o que Tony disse e confirmou novamente que a vista era muito boa. A vista realmente é muito boa. Olha que legal aquela cadeira gigante. Gostei daquelas montanhas grandes com neve, é frio naquele lugar. KKKKK, olha como o Tony está ficando bravo. O Notch deve estar fazendo isso de propósito. Sim. Eu também acho que ele está fazendo isso de propósito. Tony realmente ficou um pouco frustrado com seu parceiro, pois esse homem não o deixava criticar Fortnite em paz. Por isso Tony não disse muita coisa e simplesmente pulou da porta da frente do ônibus, não querendo mais falar com o homem. Como ele já voava com sua armadura há algum tempo, Tony não tinha medo de altura, principalmente sabendo que isso era apenas uma brincadeira. Mas, para a decepção de Tony, assim que ele pulou, o homem também pulou atrás dele, ficando bem perto dele enquanto caiu. Ei, isso não é uma queda livre divertida? O homem perguntou com um sorriso enquanto se divertia caindo no ar. Tony bufou sem responder dessa vez, pois também gostava da sensação de queda livre apenas com seu corpo, sem paraquedas. Ele ainda não havia desenvolvido um mecanismo para a armadura voar até ele sozinha, mas sentindo que seria legal voar alto para fora da armadura e fazer com que a armadura voasse até ele mais tarde, Tony planejou desenvolver algo assim também. Mas ele não admitiu que era divertido. Ei, fale comigo. O homem disse sorrindo. O que Tony ignorou e permaneceu de pé para cair mais rápido e fugir daquele homem irritante. KKKK, parece mesmo que o Notch veio brincar com o Tony especificamente para irritá-lo. Vou morrer de rir. O grande gênio, bilionário, filantropo, CEO das indústrias Stark, estava sendo irritado pelo Notch na frente de milhões de pessoas por causa de palavras tão bobas. Notch é bem malvado, RS. Tony parece um tsundere. Alex se divertia pensando. Ei, amigo, pare de me ignorar. O homem disse a Tony enquanto o seguia e continuava elogiando todas as coisas que via em Fortnite. Tony já havia chegado ao limite de sua paciência, já estava cansado de lidar com aquele homem chato e sem noção. Quando Tony se virou para o homem, ele ficou um pouco confuso, pois, diferente da expressão animada que o homem tinha o tempo todo, ela de repente mudou para uma expressão séria enquanto ele olhava para o céu. Apesar da raiva, a curiosidade de Tony levou a melhor e o fez perguntar. O que está acontecendo? Homem de Ferro. O homem respondeu com a voz pesada. Tony congelou quando ouviu a resposta do homem. Apesar de perguntar se o homem o conhecia, depois que o homem disse que não sabia quem ele era devido a skin, Tony ainda não tinha dito seu nome. Então como o homem sabia que ele era o Homem de Ferro? Como você sabe? Tony perguntou confuso. Porque eu vi. O homem respondeu, ainda sério. Mas antes que Tony pudesse responder qualquer outra coisa, o homem continuou. Eu jurei matar o Homem de Ferro. Tony sentiu que isso estava ficando assustador e, sem pensar duas vezes, levantou a metralhadora em sua mão e apontou para o homem. Ele ainda não sabia se conseguiria causar dano aos seus aliados, mas era melhor ter certeza do que se arrepender depois. Ei, isso foi um pouco assustador. Notch realmente quer matar o Homem de Ferro. Foi meio assustador o jeito que ele disse isso. Devo chamar a polícia? Comentários preocupados começaram a preencher a tela da transmissão ao vivo. A quantidade de espectadores já havia subido para quase 9 milhões de pessoas e esse número só estava aumentando.
Não só o público ficou preocupado, mas pessoas muito importantes ficaram chocadas quando viram que Notch aparentemente queria matar Tony Stark. Jarvis, tire Tony daqui, por favor. Pepper estava assustada enquanto se levantava da cadeira do escritório, assustada. Ela ainda estava trabalhando até tarde da noite, para não ficar entediada com tanto trabalho. Também estava assistindo a transmissão ao vivo do Tony com o volume um pouco baixo. Por mais que ela não estivesse prestando muita atenção na conversa deles, quando ouviu Notch dizendo que queria matar o Homem de Ferro, ela ficou muito preocupada e gritou com Jarvis: Senhora Potts, o Sr. Stark não está preso em Fortnite. Pelas minhas leituras sobre seu estado físico e mental, ele simplesmente não queria sair do jogo. Jarvis respondeu com uma voz calma, o que relaxou Pepper um pouco. Mas com esse sentimento no peito e em uma situação tão perigosa, ela perdeu toda a vontade de trabalhar e correu para seu carro, a caminho da mansão de Tony, para ficar de prontidão caso algo acontecesse. Por que você quer matar o Homem de Ferro? Tony perguntou tenso, ainda sem saber como lidar com isso. O homem finalmente parou de olhar para o horizonte e olhou para Tony com um pequeno sorriso, sem responder à sua pergunta. Você está ouvindo isso? Tony ficou um pouco irritado porque o homem ignorou sua pergunta, mas ouvindo atentamente, Tony começou a ouvir um barulho muito familiar. Apesar de ser bem baixo, Tony conseguiu identificar esse ruído rapidamente. Como esse barulho é tão realista? Ele perguntou chocado. Deve ter sido dedicação, o homem respondeu com um pouco de orgulho enquanto olhava para o horizonte. Tony ainda tinha a arma apontada para o homem, mas seus olhos também estavam voltados para o horizonte, para onde o homem estava olhando. O público ficou muito confuso quando viu os dois olhando para o horizonte, pois a qualidade da transmissão ao vivo não era tão realista, então eles tiveram que esperar alguns segundos para entender. Mas logo depois eles também viram e ouviram, no céu, no horizonte, havia uma figura voando. E das quase 10 milhões de pessoas que assistiram à transmissão ao vivo, apenas algumas não sabiam o que era, mas todos logo entenderam. Voando no céu de Fortnite, assim como no trailer que eles assistiram do jogo, havia uma armadura vermelha e dourada voando. Era o Homem de Ferro. O barulho de que eles estavam falando era o barulho dos propulsores que o Homem de Ferro tinha nas mãos e nos pés. Tony ficou chocado porque o barulho era exatamente o mesmo da vida real. Para a surpresa de Tony, o homem ao lado dele olhou para ele animadamente e disse: Eu vi alguém dizendo no Ipixel que se você matasse o Homem de Ferro você poderia ganhar um item especial. Quando eu ouvi isso, eu jurei que eu ia matar aquele Homem de Ferro e pegar o item especial para mim. Que tal? Vamos matar o Homem de Ferro. Dessa vez, diferente do habitual, onde o homem dizia coisas e ficava perto para ver a reação de Tony, o homem foi pegar uma moto e rapidamente parou ao lado de Tony enquanto falava. Vamos, pule na garupa, hoje nós vamos matar o Homem de Ferro. Tony ainda estava com dificuldade para entender o que estava acontecendo e, por reflexos involuntários, ele simplesmente subiu na garupa da motocicleta que o homem dirigia e observou o homem dirigir como um maníaco por entre as árvores. Apesar de dirigir em alta velocidade, o controle desse homem sobre a moto era tão alto que eles não bateram em nada nenhuma vez. Algumas pessoas até notaram que o homem nem freou uma vez, mostrando quão preciso era o controle do homem ao pilotar a moto. Sem que ninguém soubesse, Alex, que estava andando de bicicleta pela primeira vez, sentiu que também era muito divertido. Ei, e se no futuro eu comprar uma motocicleta também? Talvez Bey goste que eu invoque Arcee também. Alex sorriu enquanto pilotava a motocicleta e pensou na Autobot fêmea que tinha a habilidade de se transformar em uma motocicleta. Enquanto Alex pensava na bicicleta, tanto Tony quanto os atuais 10 milhões de espectadores ficaram chocados com a reviravolta dos acontecimentos. Notch realmente levou a sério sua vontade de matar o Homem de Ferro, mas aparentemente foi apenas o NPC de Fortnite que ele matou, o que fez os espectadores caírem na gargalhada. Até Pepper deu um suspiro de alívio e achou a situação um pouco engraçada.
principalmente vendo que o confuso Tony realmente estava na garupa da motocicleta daquele homem a caminho de matar o Homem de Ferro. Quem seria louco de mandar o próprio Homem de Ferro para matá-lo? A confusão de Tony era muito grande. Ele não acreditava que realmente iria matar o Homem de Ferro, Tony Stark. Uau, olha como a armadura é realista. Uau, parece que o Homem de Ferro realmente está lá. Cara, como Nox conseguiu fazer um jogo tão realista? O público ficou chocado ao ver o quão realista era a armadura do Homem de Ferro voando de longe. Não só o público ficou chocado ao ver isso, o próprio Tony Stark também ficou chocado. Como criador da armadura, ele pôde ver que esta versão da armadura em Fortnite era de fato uma réplica perfeita de sua armadura Mark III. Droga, o desenvolvedor desse jogo é tão sem vergonha, Tony reclamou frustrado enquanto se sentava na garupa da motocicleta de Nox e olhava para o Mark III. Eles estavam se aproximando cada vez mais. Nox ouviu isso e apenas sorriu com o canto da boca. Se não me engano, eles pretendem entrar em contato com o criador da armadura para pagar uma parte dos royalties que isso gera em lucro para o jogo. Essa foi realmente a ideia do Alex. Ele só usou a armadura do Homem de Ferro para gerar IP para o jogo. Quanto ao dinheiro, para Alex, que tinha mais de $1 bilhão na conta, ele não precisava mais se preocupar com isso. Sem mencionar que ele poderia comprar o que quisesse usando apenas GP, já que as coisas mais mundanas não eram tão caras. Não valeria a pena para ele fazer amizade com o Homem de Ferro quando ele poderia simplesmente dar uma grande quantia de dinheiro pelo uso da imagem da armadura, deixando ambos felizes. Mesmo que Tony fosse uma das pessoas mais ricas do mundo, com algumas centenas de milhões de dólares a mais em sua conta bancária, ele poderia alegremente fazer outras armaduras. Mas Tony ficou bastante surpreso ao ouvir isso. Sério? Porque parece que não é possível contatar os criadores deste jogo. Ele tentou descobrir alguma coisa. Nox apenas balançou a cabeça. Sério, se o criador do Minecraft e do Fortnite não quiser ser encontrado, será missão impossível obter qualquer informação. Mas se ele quiser, não é problema. Tony teve que admitir que esse homem estava certo. As coisas que esse Mojang podia fazer eram muito mágicas. Ele não só podia levar a consciência do jogador para um mundo virtual, como também podia trazer coisas do mundo virtual para o mundo real, como as capas dos jogadores ou as maçãs douradas. Infelizmente para Tony, seu olhar estava muito focado no céu, na armadura voadora, pois se olhasse para baixo, veria que na capa vermelha do jogador que pilotava a moto à sua frente, havia o logotipo dourado da Mojang. Quando finalmente chegaram perto o suficiente, Nox parou a moto e desceu, deixando Tony confuso. Ainda estamos um pouco longe, ele não vai fugir? Perguntou Tony. Nox apenas balançou a cabeça. Você já viu o Homem de Ferro fugir? Essa frase de Nox fez um sorriso orgulhoso aparecer no rosto de Tony, finalmente sentindo que aquele homem irritante havia dito algo útil, o que fez a impressão de Tony sobre Nox melhorar um pouco. Sem explicar muito, Nox pegou sua arma e apontou para o Homem de Ferro. Estrondo. O rifle de precisão de Nox fez um barulho muito alto, e o clarão da munição atingiu a armadura do Homem de Ferro um segundo depois, fazendo com que uma barra de HP aparecesse acima da cabeça da armadura voadora. Assim que o tiro acertou, o Homem de Ferro olhou para onde foi atingido e se virou para eles por um segundo, antes de começar a voar em alta velocidade e apontar as mãos para os dois. Banco lasers começaram a sair das mãos do Homem de Ferro, mirando em Nox e Tony que estavam à vista, o que fez Tony correr e se esconder, enquanto Nox pegava o blueprint mágico e começava a construir uma torre ao seu redor, para dar proteção enquanto atirava. Tony ficou chocado ao ver como Nox havia construído uma casa de tijolos em poucos segundos e se sentiu inseguro, pois enquanto Nox estava protegido naquela casa, ele estava atrás de uma árvore, muito mais exposto. Nox estava editando a construção o tempo todo para ter proteção quando precisasse e poder atirar quando suas armas estivessem carregadas. Uau, então você pode usar os edifícios do jogo assim. Meu Deus, Nox construiu um prédio em poucos segundos, é como se ele tivesse a melhor cobertura para uma batalha no bolso.
Vendo a comparação entre o quão bem o criador do jogo e os jogadores comuns usam a construção em batalha, fica claro que ele já fez esse sistema de construção com o propósito de servir como uma fortaleza móvel. Eu não acho que alguém poderia pensar em fazer algo assim no tutorial, certo? Os streamers que eu assisti no máximo fizeram algumas rampas para se proteger, mas ninguém fez uma casa como a do Notice. A velocidade com que a vida do Homem de Ferro estava descendo era alta, mas não o suficiente. Em pouco tempo ele chegou perto de Notice Tony e seus chutes ficaram ainda mais rápidos. Com tantos lasers disparados, Notice estava seguro, mas Tony, que estava correndo, sentiu que isso era injusto. Porque o Homem de Ferro estava focando no Homem de Ferro. Ei, por que você não constrói também? Tony ouviu a voz de Notice em seu comunicador auricular e ficou surpreso. Sim, eu também sei construir, por que não pensei nisso antes? Tony rapidamente trocou a arma em sua mão para o blueprint mágico. Sem mudar o material, começou a colocar paredes de madeira ao seu redor desesperadamente, e então mudou para pisos e preencheu o telhado, finalmente se sentindo seguro. Mas para a surpresa dos jogadores, quando o Homem de Ferro viu que os dois jogadores estavam protegidos dentro de seus prédios, um pequeno compartimento apareceu no ombro da armadura. Muitas pessoas na transmissão ao vivo não prestaram muita atenção a esse pequeno compartimento, mas quando Tony o viu chegando, ficou chocado. Puta merda! Ele gritou enquanto tentava sair da casa de madeira que havia feito, mas colocou tantas camadas de paredes de madeira ao redor dela que não teve prática suficiente para conseguir editá-la rápido o suficiente, então ficou preso dentro do prédio por alguns segundos, tentando desesperadamente sair de lá. Enquanto isso, Notice apenas abriu uma porta na torre de 2 andares que ele construiu e pulou para dentro enquanto fugia, já sabendo o que iria acontecer, assim como Tony. O público do Livestream ficou confuso. O que era aquela coisinha que se abriu no ombro do Homem de Ferro que deixou Tony e Notice tão desesperados para fugir? Como eles estavam assistindo a transmissão ao vivo por uma tela, era difícil ver tantos detalhes como se estivessem lá pessoalmente. Mas logo a resposta chegou até eles. Swoosh, duas coisas que pareciam pequenas canetas começaram a voar em direção aos prédios de Notice e Tony. Ao ouvir o barulho do foguete, Tony ficou ainda mais desesperado e tentou sair, mas seu desespero o impediu de editar as paredes que ele fez, a ponto de desistir, pegar a picareta e tentar quebrá-la com as mãos. Infelizmente, o tempo não foi suficiente para Tony, que finalmente sentiu a explosão. Bum! Uma grande explosão destruiu completamente o prédio de Tony, fazendo seu corpo voar vários metros e fazendo com que uma mensagem aparecesse na tela. Você morreu para o Homem de Ferro. Tony. Mas eu sou o Homem de Ferro. Tony ficou tão furioso por ter morrido devido a um míssil que ele inventou para sua armadura que nem esperou para ver o resultado e saiu furioso do jogo. Quando ele saiu, a transmissão ao vivo foi encerrada, mas Tony não se importou com isso. A primeira coisa que ele fez foi ir ao seu laboratório e desenvolver restrições na armadura para que ninguém a usasse contra ele, pois ele sentiu em primeira mão quão ruim seria ter que lidar com a armadura. No caminho para o laboratório, Jarvis avisou. Senhor Stark, a senhora Potts ligou para você 6 vezes e está vindo para cá. Acredito que em 5 minutos ela estará na garagem. O que aconteceu? Tony perguntou confuso. Ela se preocupou com sua segurança quando Notice disse que queria matar o Homem de Ferro. Jarvis respondeu. Notice. Notice não é o criador do Minecraft. Tony perguntou, ainda mais confuso. De acordo com a reação dos espectadores da transmissão ao vivo e de alguns sites de notícias, a probabilidade de que o jogador que estava com você naquele jogo seja Notice, o criador do Minecraft do Fortnite, é maior que 90%, alertou Jarvis com sua voz robótica. Ouvindo isso, Tony ficou lento. Lembrando de tudo o que aconteceu, da maneira como o homem irritante estava agindo, e do homem que o levou para matar o Homem de Ferro, era óbvio para Tony. Filho da puta, isso tudo foi algo que ele fez para me irritar. Tony ficou furioso ao se lembrar do sorriso daquele homem enquanto elogiava o Minecraft em sua transmissão ao vivo. Antes que Tony desse qualquer ordem, Jarvis continuou dizendo.
Logo depois que o suposto Note no vidro disse que entraria em contato com o Homem de Ferro para pagar royalties, um e-mail do destinatário note@mojang.com chegou em sua conta pessoal, senhor, e o conteúdo do e-mail explicava que partes dos lucros recebidos do Fortnite este mês seriam transferidos para sua conta se você estivesse interessado. Tony ficou muito satisfeito ao ouvir isso, pois finalmente Mojang estava mostrando quanto o respeitavam, embora nunca tenha pedido permissão para usar a armadura, pelo menos estavam dispostos a pagar. Ele sabia que se a Mojang não quisesse pagar nada, ele seria forçado a aceitar em silêncio, já que não conseguia nem descobrir o endereço de e-mail da empresa. Você conseguiu descobrir alguma coisa no e-mail dele? Não, senhor. Apesar de tentar de todas as maneiras rastrear este e-mail, não consegui nem descobrir o domínio de onde ele foi criado. Jarvis respondeu. Tony assentiu, pois já imaginava esse resultado. E qual será a minha parte dos lucros? Eles não especificaram no e-mail, senhor. Jarvis respondeu. Tony franziu a testa, sabendo quão irritante Note era. Se ele não dissesse quanto ganharia por isso, Tony já começava a imaginar o pior. Este homem só pode me pagar 0,1% e dizer que isso conta como royalties. Tony ficou frustrado de novo, mas pelo menos agora ele estava ganhando algo por isso. Não desista de encontrar Mojang, Jarvis, e se você tiver alguma notícia sobre Note, me notifique imediatamente. Tente responder ao e-mail e marque uma reunião cara a cara com Note. Jarvis simplesmente concordou e Tony voltou a se concentrar na armadura antes de Pepper chegar. Depois que Tony foi embora, Alex também saiu do Fortnite, mas mesmo com a transmissão ao vivo encerrada, os 14 milhões de espectadores ainda estavam falando muito sobre o que viram. Sites de notícias falavam sobre isso em dezenas de idiomas diferentes, enquanto pessoas do mundo todo prestavam atenção nesse jogo estranho que até Tony Stark jogava. Principalmente a cena em que Stark morre pelo Homem de Ferro, que logo virou meme no mundo todo. O que Alex não sabia é que não só pessoas do mundo todo estavam interessadas em Fortnite, mas pessoas de outro mundo também estavam interessadas nele. Se pessoas do mundo todo estivessem interessadas no Fortnite, pessoas de outro mundo também estariam interessadas nele. Ei, Endal, continuou sobre aquela guerra e pichou no mundo mortal. Thor disse animadamente enquanto retornava de uma missão em outro planeta. Endal olhou para Thor e seu grupo de amigos e suspirou. Foi uma grande guerra. Milhões de mortais participaram dela, a quantidade de inimigos derrotados foi incontável, até 2 deuses se juntaram a essa batalha. Ouvindo isso, Thor e seu grupo ficaram atordoados. Quais deuses se juntaram? Eu sei. Endal apenas balançou a cabeça. Nem eu os conheço, não consegui identificar se esses seres são deuses na realidade ou apenas deuses naquele mundo chamado Minecraft, mas com a força que eles demonstraram, eu diria que seu poder pode ser comparado aos melhores guerreiros de Asgard. Isso fez o sangue de Thor ferver. Ele amava lutar, mas os deuses de outros panteões que ele conhecia eram bem pacíficos, só curtindo beber e foder. Então saber que 2 deuses poderosos tinham surgido fez o sangue de Thor ferver, mesmo que talvez fosse só naquele mundo. Conte-nos os detalhes desta guerra, Endal. Sif disse animadamente, pois ela também amava uma boa batalha. Endal assentiu e, sem olhar para eles, começou a contar o que viu, pois ainda estava trabalhando e tinha que ficar de olho nos 9 reinos. Depois do que eu disse a vocês, mortais, ao ouvir a explicação de Endal, os jovens guerreiros ficaram cada vez mais animados, ainda mais quando ouviram sobre o Guerreiro Verde lutando contra um monstro gigante e sobre os dragões tentando destruir a cidade antes que os mortais lidassem com eles. Quando ouviram sobre o Guerreiro Verde lutando contra um monstro gigante, e sobre os dragões tentando destruir a cidade antes que os mortais lidassem com eles. Puta merda, é uma pena que não existam guerras como essa para participarmos, Thor suspirou de decepção. Mas Endal disse algo que deixou os guerreiros animados. Aparentemente, o Deus que criou aquele mundo está agora desenvolvendo um mundo como um campo de batalha mortal.
Um lugar onde 100 mortais irão competir por recursos e somente o último sobrevivente emergirá como o grande campeão. Endal falou sobre Fortnite e como ele funcionava. Thor e os guerreiros ficaram chocados ao ouvir isso. Um lugar onde você pode ir sem se preocupar com a morte, onde apenas os mais poderosos de 100 lutas sairão vitoriosos, mesmo com um sistema de classificação dos mais poderosos entre todos os competidores da história. Encarando seus amigos, Thor disse de forma séria: temos que participar disso. O que foi recebido com acenos de cabeça bastante animados de seus companheiros, que apesar de retornarem de uma missão onde tiveram que lidar com alguns inimigos, não foi o suficiente nem para fazê-lo suar. Sem o conhecimento de Alex, os guerreiros mais inconsequentes de Asgard tiveram seu destino alterado, pois agora queriam ir para Midgard e lutar contra outros mortais pelo título de campeão. Principalmente Thor, que antes tinha planos de causar problemas em Jotunheim, agora só queria ir para Midgard e se divertir para causar problemas em Jotunheim, agora só queria ir para Midgard e me divertir. Apenas uma pessoa percebeu essa mudança, o feiticeiro supremo da Terra, que percebeu que a linha do tempo estava mudando para algo completamente diferente. Desde que Fortnite foi anunciado, Alex percebeu que a quantidade de espectadores diários de Minecraft estava aumentando muito, enquanto havia pessoas que faziam suas transmissões ao vivo como se estivessem jogando Fortnite, enquanto na verdade dedicavam seu tempo para analisar o que foi lançado de Fortnite no trailer ou no beta que outros jogadores puderam jogar. Infelizmente, após a conclusão do tutorial, os jogadores não puderam mais jogar, então eles teriam que esperar o torneio acontecer em algumas horas. 70 milhões de jogos vendidos, 1.400000000 dólares, pontos de jogo disponíveis. 5.800.000. Essa grande quantidade de notícias também fez com que as vendas do Minecraft também aumentassem muito em pouco tempo. A cada hora, pelo menos 1 milhão de unidades eram vendidas. E os lucros de Alex não se limitavam a isso, pois ele também recebia GP e dinheiro através dos VIPs e servidores privados dos jogadores, o que apesar de ser bem barato para cada jogador, quando todos pagavam a renda atual de Alex só com isso já era de 400 milhões de dólares. Somando-se a receita de vendas do Minecraft, Alex já estava em quase 2 milhões. Pensando em como ele tinha sido econômico ao comprar coisas para sair de casa na primeira vez, preocupado que não houvesse GP suficiente para ele conseguir desenvolver as coisas que pretendia no futuro, finalmente Alex ficou mais tranquilo, pois imaginando a renda do Fortnite que era muito superior ao Minecraft, com o lançamento do jogo ele poderia ficar tranquilo e fazer muito mais jogos de uma vez. Com o hype do Fortnite crescendo, finalmente chegou a hora do torneio. Mas apesar da curiosidade, mesmo faltando pouco mais de 1 hora para o torneio começar, ainda havia milhões de pessoas no Minecraft, pois ele começou a fazer parte da rotina das pessoas. Em frente ao que parecia ser uma cafeteria no centro de Ipixel, um grupo de jogadores estranhos olhava ao redor enquanto caminhavam pela rua de Ipixel. Por causa da skin desse grupo, os jogadores ao redor logo deduziram que eles eram novatos, já que entre o grupo havia 4 jogadores com a skin de Steve e um jogador com a skin de Alex. Os 4 olhavam ao redor com muita curiosidade. Ei, Thor, parece que não poderemos participar do torneio. Um dos Steves perguntou ao Steve que parecia o líder. O Steve com o nome Thor acima da cabeça virou-se para o Steve com quem estava falando agora, que tinha um nome Ogun e respondeu um pouco desapontado após ouvir a resposta de um jogador aleatório quando perguntaram sobre o torneio que estavam jogando. Parece que só poderemos assistir a este torneio atual, pois todos os assentos estão ocupados, mas os próximos aparentemente serão públicos, então poderemos provar a nós mesmos. Ouvindo a explicação de Thor, os outros guerreiros de Asgard ficaram animados novamente. Isso é bom, estou realmente animado para isso. Estou feliz que o Rei Deus tenha arranjado essa boa estadia para nós, para que possamos aproveitar esse ótimo treinamento no futuro. Thor assentiu, também bastante satisfeito.
Embora seu pai tenha imposto uma condição a ele, que era que eles deveriam voltar fortes o suficiente para lidar com quaisquer oponentes que ele escolhesse, para provar que eram dignos desse treinamento. Então, quando não estavam tocando, eles tinham que praticar junto com os outros discípulos onde estavam. Odin disse a Thor que este lugar era um ponto de treinamento para feiticeiros de Midgard, onde a líder deste lugar era uma mulher quase tão poderosa quanto ele, o que deixou Thor chocado. Felizmente a mulher foi muito compreensiva sobre eles quererem vivenciar o torneio que aconteceria, e disse que o treinamento deles não aconteceria até o dia seguinte. Então, com a ajuda dela, eles conseguiram comprar o Minecraft e entrar nesse mundo mágico para se conhecerem. De repente, Thor viu uma janela flutuando na sua frente. Você quer participar do primeiro evento ao vivo do torneio mundial de Fortnite? Thor viu que seus companheiros também receberam esta janela e os 5 decidiram clicar no botão aceitar. Assim que seus dedos tocaram o botão, eles sentiram o ambiente mudar, mudando de um lugar como uma grande cidade para um gigantesco estádio com a aparência de uma arena romana. Thor olhou para o lado e viu que seus companheiros também haviam sido teletransportados com ele, e além deles, havia milhares de pessoas aparecendo ao redor também. Algumas pessoas ficaram confusas, enquanto outras estavam confiantes e simplesmente caminharam para frente, entrando confiantes no estádio, o que fez com que os confusos apenas seguissem essas pessoas enquanto olhavam ao redor com curiosidade. Thor e seus amigos não tinham medo de nada, então apenas continuaram caminhando observando os arredores com ainda mais curiosidade. Para sua surpresa, algumas pessoas formaram uma fila e compraram algumas coisas muito interessantes. Ei, amigo, o que é isso? Volstagg perguntou curiosamente a outro jogador que estava segurando alguns itens diferentes. O jogador olhou para os 5 novatos à sua frente e sentiu que poderia ajudar essas pessoas. Essas coisas são souvenirs que as pessoas podem comprar. Aqui estão algumas camisetas especiais que você pode comprar para usar com seus personagens no futuro, diferentes das camisetas que estão disponíveis. Ele disse enquanto apontava para a camiseta que estava vestindo, então acrescentou: essas coisas aqui são apenas consumíveis. Nós realmente não sentimos fome no Ipixel, mas como vamos assistir ao torneio, então parece que também podemos comprar comida e bebidas para consumir enquanto assistimos, o que torna tudo muito mais divertido, sem mencionar que é bem barato. Ao ouvir essa explicação, os olhos dos 5 brilharam, pois se tem uma coisa em que os Asgardianos são bons é em comer, e a única coisa melhor que comer é beber. Eles têm mead? Volstagg perguntou animadamente. O jogador sorriu enquanto levantava seu copo. Você pode comprar este copo auto-enchedor. Você só precisa pagar uma vez e quando quiser ele será enchido com qualquer bebida que você quiser. Mágico, certo? Embora depois do torneio o efeito mágico do copo desapareça. Os olhos dos 5 Asgardianos brilharam ainda mais. Eles conseguiriam beber qualquer bebida com apenas um pensamento depois de comprar esta taça mágica. Isso é incrível. Mesmo que fosse apenas durante o torneio, para bons bebedores como eles, não seria um problema. Eles poderiam facilmente beber vários barris de hidromel, ou até mesmo o vinho especial de Odin, antes que o torneio acabasse. Vamos! O animado Thor colocou seus amigos na fila e eles começaram a esperar para comprar suas coisas também. Apesar de a Ipixel ter muita tecnologia, os atendentes dessas lojas eram todos villagers. Havia dezenas de villagers atendendo os jogadores, mas ainda havia muitas filas. After a 5 minutes, the 5 Asgardians were heading towards the stadium Seaxville carrying several bags of food and a large purple cup that they couldn't stop drinking. Thor, vir para Midgard foi a melhor decisão que já tomamos. Sif disse animadamente com um grande bigode de espuma acima da boca, depois de beber uma bebida deliciosa que ela havia provado uma vez da coleção escondida de seu pai. Embora isso tenha acontecido há mais de 500 anos, o sabor era tão bom quanto ela imaginava, o que tornou a admiração dos Asgardianos pelo deus que criou este mundo ainda maior. Sim, Volstagg disse rindo enquanto colocava 2 cachorros quentes na boca ao mesmo tempo.
Quando eles tiveram que pagar por essas coisas, o morador apenas perguntou se eles queriam usar o cartão de crédito da conta para comprar aquilo, o que eles nem pensaram e disseram que sim, apesar de não saberem o que era um cartão de crédito. Escolhendo um assento no meio do estádio, os 5 asgardianos olharam ao redor e ficaram impressionados com a beleza da arena midgardiana. Apesar de ter sido feito usando formas quadradas, assim como no Minecraft, de alguma forma o construtor conseguiu representar uma beleza incrível, com dragões Ender entrelaçados por todo o estádio, enquanto os assentos eram separados por biomas, e os asgardianos estavam sentados no bioma End, onde toda a decoração foi feita com mármore branco, fazendo tudo parecer bastante luxuoso e com algumas plantas roxas que brilhavam de vez em quando como decoração, muito bonito. Outros lugares tinham atmosferas diferentes, como o bioma da selva, que era muito mais verde, com os bancos feitos de árvores e todas as decorações de madeira e folhas, o que também era lindo, só que com uma estética diferente. Cada jogador conseguiu encontrar um lugar que o encantasse, e cada assento tinha uma vista boa o suficiente para ver bem o centro da arena. No centro da arena, havia um grande relógio com uma contagem regressiva para o início do torneio, indicando que ainda faltavam 40 minutos. Enquanto os asgardianos eram tão receptivos enquanto comiam e bebiam, outros jogadores ao redor de Thor e seu grupo se reuniram para conversar, experimentando bebidas nos copos uns dos outros enquanto falavam sobre a origem de cada bebida. Quando os jogadores ouviram as histórias dos asgardianos sobre onde eles conseguiam suas bebidas, eles inicialmente pensaram que era mentira, mas pensando bem, eles acharam que seria muito mais divertido inventar uma história mágica para sua bebida favorita, já que eles achavam que era isso que eles estavam fazendo. Então eles também começaram a inventar tudo, o que deixou a atmosfera muito mais animada. Os asgardianos não sabiam que os jogadores estavam inventando histórias, e eles realmente acreditavam que uma bebida preta muito doce e saborosa foi feita por um grande alquimista que misturou o ácido de uma serpente poderosa com o veneno de uma das plantas mais viciantes do mundo, criando esta bebida que, apesar de perigosa e mortal, era a favorita dos midgardianos. Ao provarem esta bebida, os asgardianos tiveram que admitir que o ácido desta cobra era tão poderoso que eles até sentiram suas línguas formigando, embora o sabor doce também fosse muito bom. Enquanto as pessoas riam e jogavam nas arquibancadas, as últimas pessoas terminavam de se sentar. Quando os jogadores olhavam ao redor, sentiam que havia pelo menos 100.000 pessoas naquele estádio e, quando recebiam mensagens de seus amigos, descobriam que ainda havia vários outros estádios. E quando recebiam mensagens de seus amigos, descobriam que ainda havia vários outros estádios. Por enquanto, só Alex sabia que atualmente eram 48 milhões divididos em 500 estádios. Se Alex cobrasse apenas $1 por ingresso, ele poderia ganhar $50 milhões em poucos segundos, mas ele preferiu adotar uma opção de monetização diferente. A entrada para participar foi gratuita, mas os consumíveis no estádio foram pagos. O copo com bebida infinita custou $1, a bandeja com comida infinita também custou $1, enquanto a camiseta exclusiva do campeonato também custou $1. No geral, para ter a melhor experiência e sair com os brindes que queriam, os jogadores precisariam desembolsar apenas $3, o que eles acharam muito justo, fazendo com que aproximadamente 95% dos jogadores comprassem todos os 3 itens. Ao todo, com esses 3 itens, Alex recebeu $136 milhões, ou 684 mil GP, tudo em menos de uma hora. É por isso que tantas empresas investem em esportes, é muito lucrativo. Alex ficou animado ao ver os números aumentando. Ainda havia milhões de pessoas assistindo a transmissão ao vivo que ele abriu no Twitch, que filmou tudo ao seu redor com um drone controlado por uma IA que ele desenvolveu para 40GP para fornecer a melhor experiência também para pessoas que não tinham Minecraft ou que não podiam participar do jogo. Quando essas pessoas viram os jogadores de Minecraft no estádio, as vendas do Minecraft dispararam ainda mais, pois